Caros irmãos e irmãs, estamos mais uma vez começando o nosso programa Jubileu da Esperança, refletindo, meditando, estudando sobre as 4 principais constituições do Concílio Vaticano II. Nós estamos agora, nessa última série de programas, refletindo sobre os principais temas da Constituição sobre a liturgia Sacrosanto Concílio. Eu sou o Padre Jorge Ricardo Valois, vigário paroquial na Paróquia São Francisco de Assis e secretário de pastoral da nossa arquidiocese. Venham conosco, vamos refletir mais hoje sobre o importante tema da liturgia, que é o tema da música litúrgica. Já estamos na parte 2 desse tema. Então, nós estávamos falando no primeiro programa a respeito da importância da música litúrgica, né? E ela assume a sua mais alta vocação quando une os fiéis e os eleva até Deus, preenchendo as lacunas das diferenças e dá a cada fiel o seu papel. Então podemos dizer que a música litúrgica gera a comunhão. Por isso que ela é nunca a música de um ou de outro, ou do coral, ou daqueles que executam, que animam o canto. Ela é o canto de toda a Assembleia. A Assembleia Litúrgica, portanto, em sua totalidade, representa o coro mais importante. Não é o coral, não são aqueles que exercem dentro da liturgia o ministério de música, mas é toda a Assembleia que é o coral mais importante. Por isso que o Ministério de Música, os nossos grupos de canto, devem favorecer a participação de toda a Assembleia. O coral em si não se trata de um elemento alheio à Assembleia, mas ele faz parte também dela. Por isso, ele deve favorecer a participação de todos por meio do canto nas celebrações litúrgicas. Entre os ministérios do canto litúrgico, nós destacamos o papel do salmista, que proclama em forma de canto a palavra de Deus e realiza uma tarefa única e extraordinária, porque ele canta a palavra de Deus. Por isso a importância do salmo como resposta à primeira leitura, como parte integral da liturgia da palavra. A gente não pode alterar, colocar no lugar dele um canto de meditação. Não, a importância do salmista, que executa bem o salmo, como essa oração bíblica, que nos faz também nos aproximar cada vez mais da comunhão com o nosso Deus. Já aquele que preside a celebração possui aquelas partes que são próprias dele, como as orações, o prefácio, o cânon, que podem também ser cantadas. A gente pode destacar também, ainda falando desses diversos momentos da participação dos diversos sujeitos, agentes na celebração, entender que essa participação ativa no canto não é fazer qualquer coisa. Vamos aqui cantar qualquer coisa, mas é de fato viver o mistério. Por isso é muito importante, nós somos chamados a ter muito zelo no momento em que nós executamos esse ministério musical. Entender que é algo que de fato constitui a ação litúrgica. Por isso é muito importante nos pedir a Sacrosanto Concílio a formação litúrgico-musical. Vimos no primeiro programa que não é algo só da Sacrosanto Concílio. Lá os papas anteriores do século XX já insistiam sobre essa importância, sobretudo ali Pio XI, mas na Sacrosanto Concílio, mais uma vez, se confirma a importância que é a formação litúrgica musical, para tornar o povo de Deus mais consciente do seu papel primordial na celebração, para favorecer de fato com que a Assembleia participe, seja de fato o canto que é cantado na missa uma expressão da oração da Assembleia. Por isso é muito importante, segundo o ensinamento do concílio, a educação musical nos seminários, nas casas de formação da vida consagrada, para favorecer também que os novos ministros ordenados, aqueles que estarão à frente como pastores do povo de Deus, possam também assim colaborar para que a expressão do canto das assembleias litúrgicas, das nossas celebrações, seja de fato uma experiência genuína, uma experiência que nos leve até Deus. Cada comunidade cristã
cada paróquia, cada catedral deve organizar, portanto, o seu ministério de música, para que possa ajudar também, recebendo a formação litúrgica adequada, formação litúrgica musical adequada, possa ajudar também na celebração, fazer com que todo o povo de Deus também seja formado. Essa é a ideia também de nós termos uma escola cantorum, ou seja, um grupo de canto, um coral, um ministério de música nas nossas paróquias, que eles recebendo uma formação possam ajudar, possam formar o povo de Deus a partir da liturgia e na liturgia, como nos falava o teólogo Romano Guardini. Eu imagino que, por exemplo, nós tendo um ministério de música bem formado, que execute bem os cantos, tudo dentro do espírito daquela celebração, dentro do momento litúrgico, é um verdadeiro formador de toda a Assembleia Litúrgica. Formador a partir da liturgia. Porque ali no ato celebrativo se vai educando as pessoas para que elas possam descobrir a beleza e a importância que tem o canto litúrgico. A gente precisa entender também que a música litúrgica na igreja, ela não é algo que começou de ontem. Então, nós somos herdeiros, na realidade, de uma grande tradição. Podemos ver que durante os séculos, a música dedicada à liturgia, de fato, produziu obras extraordinárias. Mas aqui que o interessante, que a gente deve olhar o nosso tesouro do passado, precioso e admirável, como um legado a ser compreendido e estudado, que possa enriquecer a nossa cultura musical e litúrgica. Por isso que a Sacrosanto Concílio propõe que nós olhemos para o canto gregoriano como canto próprio da liturgia romana. Está no número 116, apresentando o canto gregoriano como modelo extraordinário de oração cantada, vivida e usada durante mais de um milênio na comunidade cristã ocidental. Então, a Igreja sempre deu um lugar de destaque para o canto gregoriano, justamente porque ele nasceu da experiência espiritual das comunidades monásticas e das comunidades cristãs primitivas. Nós podemos destacar no canto gregoriano o uso da palavra de Deus, que constitui praticamente todos os textos do canto gregoriano. Então, a palavra de Deus é que é a base fundamental para a melodia, porque a melodia no canto gregoriano se coloca a serviço da palavra. Aliás, no canto gregoriano, a própria palavra se torna a matéria do canto, como os salmos, outras passagens bíblicas se transformam em louvor, súplica e ação de graças. Então, daqui a importância do canto gregoriano. É um canto que se canta a palavra de Deus e nós temos uma melodia que está a serviço da palavra. Além disso, o canto gregoriano nos ilumina sobre o modo como o canto litúrgico deve ser realizado, com o uso de fórmulas musicais típicas da liturgia, porque cada canto está em sintonia com os movimentos litúrgicos e com a modularidade dos cantos, por exemplo, de entrada e comunhão. Então, o canto gregoriano, ele pensa em cada momento da celebração, se é um ato penitencial, se coloca um ritmo mais suplicante, se é, por exemplo, um aleluia, um santo, se tem um ritmo mais alegre, mais vibrante. Então, o canto gregoriano, ele tem essa genialidade porque ele sabe respeitar cada momento da celebração litúrgica. Aí nós temos os cantos, né, como dizia, do ordinário da missa, com suas próprias estruturas que ele sabe muito bem respeitar. Por exemplo, o Kyrie, o ato penitencial é cantado de uma maneira, o Glória de outra, o Santo, o Cordeiro de Deus. O canto gregoriano tem essa vantagem de se adaptar bem a cada um desses momentos, com melodias diferentes. Essa fusão entre música e ação litúrgica, entre melodias e tempos litúrgicos, entre os dias feriais e solenidades, típica do canto gregoriano, nos estimula a ter maior atenção à escolha do repertório litúrgico, para que ele possa acompanhar adequadamente a celebração em que é realizado. Então, isso não significa que a gente não vai usar apenas o canto gregoriano nas celebrações, não, porque o próprio concílio nos fala do canto pastoral popular,
mas a gente tem que ter o canto gregoriano sempre como uma inspiração. E por que não usar em alguns momentos da nossa celebração? Uma outra característica do canto gregoriano justamente é essa, é a executoriedade. Há uma melodia simples, que a gente pensa que são melodias assim difíceis de serem executadas. Não, existem melodias simples que valorizam a palavra. Por isso, a gente precisa também ter como modelo, ter como referência fundamental na celebração litúrgica o canto gregoriano. Uma palavra ainda falando de música litúrgica a respeito da polifonia. Entre os anos 1400 e 1600, a música polifônica desempenhou um papel muito importante no repertório usado na liturgia. No final, sobretudo, da Idade Média, nós vemos a execução de melodias antigas, começando a ser enriquecida pela sobreposição de vários níveis melódicos, criando uma espécie de tecido musical de grande pompa e solenidade. Então, isso que é a polifonia. Poli, muitos, fonia, som. Então, eles pegaram uma melodia antiga e foram sobrepondo diversos outros níveis melódicos, a depender também do tipo de voz. Então, a voz soprano fazia uma melodia, a voz baixo, contralto. Então, de modo que a gente tinha uma polifonia, ou seja, várias vozes com vários níveis melódicos. O valor dessa música se encontra em sua beleza artística, que nos seus grandes autores, nós temos grandes autores de música polifônica, mas também o valor desta música está no seu significado simbólico, que se manifesta precisamente na graça da própria polifonia, ou seja, várias vozes num único canto, várias melodias que se unem num único canto, traduzindo assim o mistério da igreja, que não é uniformidade, mas que na diversidade se gera e se celebra a unidade do Espírito Santo. Então, muito interessante essa dimensão da polifonia. Assim, a gente pode entender que nesse período as composições polifônicas se tornaram o símbolo da própria igreja. Mas sempre temos que ter de ter atenção com esse risco de transformar as composições polifônicas e a missa como uma espécie de concerto, e não é esse o espírito da liturgia. Mas em grandes celebrações, nas celebrações mais solenes, nós temos, por exemplo, aqui na nossa Arquidiocese de Salvador, corais que executam muito bem a música polifônica, a música sacra. Nós temos, por exemplo, o Coral Barroco da Bahia, o Coral da Basílica do Senhor do Bonfim, que nessas grandes celebrações litúrgicas mais solenes executam assim com muita preciosidade e fazem esse serviço à igreja. Por fim, como eu dizia, nós não podemos deixar de destacar o canto religioso popular, que é assim como o concílio descreve os cânticos tradicionais que o povo preservou e executou durante séculos em suas celebrações e festas, e não deixa de ser para nós um extraordinário patrimônio de fé e cultura. Então, o concílio também nos chamava a valorizar as tradições culturais, né? Os cantos populares, que têm o seu momento também, não no momento propriamente da ação litúrgica, mas no momento devocional, no momento das nossas novenas, procissões. Eles têm também o seu lugar, a gente não pode desvalorizar, porque são um verdadeiro patrimônio da nossa fé. Por último, nós precisamos falar sobre um tema muito importante quando se trata de música litúrgica, que é o tema dos instrumentos musicais. É muito interessante que durante um período da história da igreja, na liturgia, sobretudo ali na tradição renascentista, no período do Renascimento, logo após o fim da Idade Média, o uso dos instrumentos musicais era omitido na liturgia, deixando apenas a voz humana a tarefa de elevar a sua oração até Deus. A partir do século mais ou menos 17, ou seja, a partir de 1600, é que foi feita a introdução dos instrumentos musicais na liturgia e a sua presença se tornou uma prática normal. A história da música sacra mostra, nesses séculos, por um lado, sua grande contribuição para a celebração do mistério, sempre fazendo crescer com a beleza o desejo pela face de Deus. Então, o instrumento musical tem essa funcionalidade, se unir à voz
para contribuir com a beleza da música, com a beleza do canto e a beleza nos levar até Deus, né? Nos fazer acender em nós esse desejo de contemplar a face de Deus. Por isso que se fala muito daquela expressão via pulchritudinis, ou seja, a via da beleza. A beleza que nos conduz até Deus, que nos conduz a contemplar a divindade. Então, é esse o sentido de nós termos também um instrumento dentro da celebração litúrgica, que ele componha junto com a voz um todo, uma harmonia que contribua para que nós possamos chegar a esse desejo de Deus, a beleza suprema. O concílio, dentre todos os instrumentos, destaca o papel e a importância do órgão de tubos. De fato, o órgão ele oferece muitas vantagens no uso litúrgico. A primeira coisa é que seu som consegue se misturar com as vozes do coro e dar suporte à sua entonação. Ou seja, o órgão ele consegue ser, de fato, um suporte para a voz. Porque essa é a ideia dos instrumentos, é serem uma sustentação do canto, uma sustentação da melodia, da afinação. Então, o órgão, ele tem essa vantagem, ele consegue fazer isso, se misturar às vozes do coro. Essa mesma vantagem do órgão a gente não pode notar em alguns instrumentos eletrônicos, que por sua natureza são pobres em sons harmônicos e muitas vezes não suportam bem a entonação. Por isso é necessário a gente saber usar os instrumentos da melhor maneira possível, conhecendo sua natureza particular e explorá-lo sabiamente para o bem da celebração. Claro que nem todos os instrumentos são bons para todos os momentos da liturgia, e o concílio sempre nos adverte contra o uso indevido de instrumentos profanos. Claro, eu penso que aqui é o modo como a gente utiliza. Por exemplo, os instrumentos de percussão, eles têm lugar na liturgia? É claro que eles têm um lugar, mas os instrumentos de percussão, eles não têm todos os lugares no canto litúrgico. Eles podem aparecer em algum momento, como é da natureza da percussão, ser tocada em alguns momentos da execução, em determinados cantos também. Mas não é o tempo todo estar ali, né? Porque senão fica uma coisa muito grosseira, muito rústica. Mas a percussão, quando ela é bem executada, no canto correto, no momento correto, ela dá beleza ao canto. Então ela favorece sim a expressão do louvor, a expressão desse canto que de fato nos leva até Deus. Por isso que nós jamais podemos esquecer, ao falar de instrumentos musicais, ter sempre isso em mente, que são duas as finalidades próprias da música para a liturgia. Se a gente tem bem presente essas duas finalidades, nós vamos saber que instrumentos usar e em que momento usar. Quais são essas duas finalidades da música litúrgica? A glorificação de Deus e a fecunda participação espiritual dos fiéis. Então, na escolha dos instrumentos musicais, na altura dos instrumentos, atenção, a gente não pode colocar os instrumentos mais altos do que a voz, fica irritante para a celebração. É triste a gente chegar na igreja e sentir aquele barulho, não favorece o clima de recolhimento que é próprio da celebração eucarística. É claro que dentro da missa nós temos expressões de louvor, nós temos o canto do glória, do aleluia, do santo, que são cantos mais alegres, mais vibrantes, mais festivos, mas isso não justifica, sob hipótese alguma, eu colocar os instrumentos musicais numa altura que supere assim o nível do razoável, porque isso vai criar uma irritação na Assembleia. E o instrumento que era utilizado, então, para uma fecunda participação espiritual dos fiéis, passa a ser pedra de tropeço. Então a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso. Os instrumentos musicais, todos eles têm um lugar na liturgia, mas eles têm um lugar próprio. A gente precisa ter discernimento aí. Nem tudo cabe em todos os momentos. A altura também dos instrumentos sempre deve estar abaixo da voz para ajudar, de fato, a Assembleia a rezar. Ainda precisamos falar também de uma questão muito interessante, que é a ligada dos compositores e músicos.
que sempre exercem um serviço, usam a sua criatividade como serviço ao povo de Deus. O papel do compositor é visto não simplesmente como uma atuação profissional, inserida em um contexto litúrgico, mas precisamos ver o papel do compositor como uma verdadeira e própria missão. É uma missão, de fato. Na igreja, tudo que contribui para a edificação dos fiéis, diz o apóstolo Paulo, é um carisma. Então, nós podemos entender também aqueles que têm esse carisma da composição, devem colocá-lo a serviço do povo de Deus, a serviço da Assembleia Litúrgica. Não é apenas um serviço profissional, que eu vou compor para essa música fazer sucesso, para eu ganhar muitos direitos autorais, não é por aí. Essa não deve ser a finalidade principal, não deve ser o objetivo primeiro quando o compositor se propõe a, de fato, escrever músicas com textos litúrgicos, mas vê, de fato, como um verdadeiro carisma, como uma verdadeira missão. Então, nós temos aí dois grandes critérios que animam e que fundamentam toda a composição litúrgica. O primeiro critério é o critério da universalidade. Então, que é um critério também próprio de toda a liturgia, ou seja, a liturgia é sempre um culto público de toda a igreja. Ela nunca é algo pessoal, algo de um grupo, não é um gueto. Quando celebramos a Eucaristia, não estamos ali num gueto. Por mais que sejamos uma pequena comunidade, uma comunidade paroquial, mas a liturgia sempre assume esse critério do universal. Então, assim também as composições litúrgicas devem levar em conta esse critério da universalidade. Ou seja, vamos supor que vamos supor que a gente esteja numa celebração no outro país. Aquela composição litúrgica ali, por mais que ela assuma um ritmo, uma melodia que tem elementos da cultura local, ela nunca deve causar uma sensação de estranheza em nós que estamos ali de fora. Então precisa ter muito em mente isso, esse critério da universalidade. Aquele canto deve ser não só a expressão de toda a igreja, porque ele é realizado em nome de toda a igreja, mas ele deve também ter esse caráter de universalidade, ou seja, ele deve atrair e agradar ao coração de todos. E também um outro critério é o critério da essencialidade. Ou seja, a composição litúrgica deve favorecer aquilo que é o essencial do mistério que nós estamos celebrando. Não devemos perder tempo com composições que levam em conta apenas aspectos superficiais da experiência de Deus, um emotivismo, uma afetividade exacerbada. Não, mas nos focar naquilo que é o essencial da Eucaristia, no essencial dos mistérios fundamentais da fé. Por isso a igreja tanto insiste que as nossas composições litúrgicas devem ter textos bíblicos. Então esses são os dois grandes critérios da composição litúrgica: o critério da universalidade e o critério da essencialidade. Claro, a gente precisa compreender que a simplicidade não significa trivialidade e que complexidade não é sinônimo de complicado. Então não é porque uma composição é simples que necessariamente ela será trivial. Aquilo que o concílio já fala, né, da nobre simplicidade. Então, simples não quer dizer trivial, complexo não quer dizer complicado. Então, assim deve ser a composição litúrgica, deve ser uma composição simples que nos eleve até Deus. Ela pode ter traços de complexidade, mas ela não precisa ser complicada. O concílio, assim como fez São Pio X há mais de um século, enfatiza a importância de que as composições não sigam formas profanas. Então a gente precisa ter muita atenção a isso. Eu pegar uma melodia de uma música profana e adaptar a uma letra litúrgica. Não, isso não pode acontecer, isso não é admitido conforme o magistério da igreja. Ficar fazendo espécie de adaptações como a gente vê por aí, né? Isso não pode ser feito, porque a música litúrgica ela tem a sua especificidade. Eu não posso ficar pegando melodias profanas e ficar adaptando para o uso litúrgico.
Por isso a importância também do canto gregoriano, porque ele só existe na sua modalidade litúrgica. Não existe um canto gregoriano de música profana. Então a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso. Os compositores são chamados a renovar o repertório antigo, mantendo-se fiéis às exigências litúrgicas e sentindo-se herdeiros de uma grande tradição. Isso não significa eu me sentir herdeiro de uma grande tradição, não significa agora que uma imobilidade criativa, não. Os compositores são chamados a renovar o repertório, mas sempre tendo em conta que nós somos continuadores de um legado que nos é dado pela igreja. Eu não estou aqui rompendo, eu estou começando agora uma composição nova que não leva em consideração nada do que já foi feito até agora, né? Não é esse o espírito, né? O espírito de ruptura, mas ter essa ideia de que somos continuadores dessa tradição. E por isso é uma forma de renovar também o repertório, a tradição litúrgica, espiritual de toda a igreja. O compositor deve se colocar na escola da igreja e saber interpretar de forma original e aderente às necessidades de hoje o espírito da liturgia cantada e colocar-se a serviço dela com um coração humilde e fiel. Então, entender também, né, o momento atual. Talvez esse seja uma das vantagens das composições atuais, que elas também são fruto desse momento de hoje, né? Vamos dizer, da cultura musical do atual momento, da tendência musical, que, claro, não se perde o horizonte da grande tradição da igreja, mas se valoriza também ou se insere no contexto dessa grande tradição os elementos da contemporaneidade. Então, esse é um dos destaques das composições atuais, né? Mas também um dos destaques do compositor atual é esse espírito, entrar nesse espírito da liturgia cantada. Entender que a sua função, de fato, também é um ministério. Trata-se, assim, portanto, de elaborar uma linguagem musical que tem as características de qualidade e simplicidade, como nos ensinou o modelo do canto gregoriano, e que se encaixe naturalmente na celebração litúrgica, com autêntica vantagem para todo o povo de Deus. E assim a gente destaca no Brasil a importância dos nossos compositores litúrgicos. Hoje, por exemplo, nós estamos tristes pela perda, hoje estamos gravando esse programa, no dia 31 de outubro de 2024, estamos tristes pela perda do Frei Joel Postman, que foi um grande compositor de música litúrgica, que colaborou muito com a renovação musical aqui na Igreja do Brasil, depois do Concílio Vaticano II. Então, a nossa homenagem é ao Frei Joel Postman e também a todos aqueles que se dedicam a essa missão de compositores de música litúrgica. Destacamos, para quem não conhece, a importância do inário litúrgico da CNBB. Nós temos esse inário, que são músicas apropriadas para cada momento, para cada tempo litúrgico, tudo pensado com muito cuidado, tudo de fato feito de acordo com os ensinamentos do magistério da igreja, que realmente procura enriquecer a nossa assembleia litúrgica, o canto na nossa assembleia litúrgica. Então, eu gostaria de chamar a atenção para isso, queridos irmãos e irmãs, que nós somos chamados a ter zelo no momento da preparação, no momento de organizar as nossas celebrações, sabendo que ali nós estamos celebrando não é qualquer coisa, estamos celebrando a nossa salvação, estamos celebrando o amor de Deus que se encarna no pão e no vinho, se tornando o corpo e o sangue de Cristo. Estamos celebrando a misericórdia de Deus que se manifestou em Jesus Cristo no seu Espírito Santo. Então nós temos que ter zelo, nós temos que ter cuidado, não é improvisar, não é fazer de qualquer maneira. Então vejam a importância que tem, dentre todos os elementos litúrgicos, falamos da música, que deve ser cuidada, deve ser preservada e deve ser de fato essa expressão genuína de todo o povo de Deus que se coloca nessa oração, que se coloca para celebrar a ressurreição do Senhor, que se coloca também como esse farol de esperança para o mundo, anunciando o Evangelho, a boa nova de Jesus Cristo. Então, assim nós encerramos mais um programa Jubileu da Esperança. Nós voltamos na próxima semana com mais um tema do Concílio Vaticano II. Um grande abraço, Deus abençoe.